Tudo bom? Tudo bem, Daniel? Você me escuta bem? Tudo certo? Escuto bem. E você? Tudo bem. Bom dia, bom final da manhã de quarta-feira. Eu estava contando aqui para o pessoal que já entrou na nossa live, que a gente vai falar hoje sobre respiração e a gente aprendeu agora como respirar. É tão importante, né? Acho que nesses tempos de pandemia, com o Covid-19, nunca se falou tanto em respiração, então quem fica doente tem que usar respiradores. Então a gente começou a pensar mais na respiração. Eu não sei, eu assisto os noticiários e quando eu vou vendo as notícias, eu vou ficando sem ar, assim, porque a respiração tem muito a ver com ansiedade, com tudo. E a gente vai ensinar vários exercícios hoje, né? Sim, sim. Isso é uma coisa, é um fato muito fácil de você perceber que dentro das formas principais que a gente tem de captação de energia vital, coisas essenciais para a gente viver, a respiração é a mais importante delas. Mas apesar disso, a gente não dá a importância para a respiração que ela merece. E para você ter uma evidência maior disso, assim, se você pegar, por exemplo, o ser humano consegue passar 10 dias sem comer, consegue passar 2 a 3 dias sem tomar água, mas a gente não passa 5 minutos sem respirar. Então a gente torna a respiração uma coisa automática, muito embora ela seja algo muito essencial para a nossa vida. Porque, em geral, a gente respira de uma forma autônoma. A gente respira, a gente não precisa pensar nisso, né? A respiração, ela vai acontecendo Ela acontece naturalmente. Só que, se você coloca ali uma atenção, uma técnica, se você sabe fazer aquilo melhor, é evidente que você vai fazer melhor, né? Você vai ter mais captação de oxigênio, mais captação de energia vital. Então, e é um exercício mesmo, né? Respirar bem, você usar todo o teu complexo ali respiratório para respirar é um exercício, né? sim. Ninguém consegue ficar o dia todo utilizando 100% da sua capacidade pulmonar, sabe? Porque isso você precisaria realmente prestar atenção o tempo todo naquilo e a gente tem várias coisas para fazer durante o dia. Então, respirar o tempo todo da forma mais ampla possível não é praticável. Mas o que acontece? À medida que a gente vai tendo estresse no nosso dia, tensões, a gente vai encurtando a nossa respiração. E ali você começa a ter um déficit da captação de oxigênio. Então, a captação de oxigênio, só para dar um exemplo básico, assim, você teria que captar 100 gramas de oxigênio, como você respira curtinho, como você traz menos ar para dentro dos pulmões, elimina menos gás carbônico, a sua respiração vai ficando encurtada e você vai tendo um déficit de oxigênio e isso vai tendo várias relações, inclusive no seu humor, no seu bem-estar e até mesmo no seu sistema imunológico. Então, praticar uma respiração profunda o tempo todo é impraticável. Mas se todo mundo fizesse de 3 a 5 minutos de uma respiração mais profunda, você já cumpriria esse déficit de oxigênio que existe e você teria o suficiente para todas as funções que você precisa fazer, entendeu? Então, começa por aí. Perder não ganhar, né? 5 minutos do seu dia fazendo alguns exercícios de respiração, você já melhora muito a sua capacidade respiratória? Sim. Uma coisa é melhorar a capacidade respiratória, a outra é você cobrir esse déficit que o estresse ou a tensão, esse déficit de captação de oxigênio. Então, acabam sendo duas coisas diferentes, porque mesmo quem não ampliar a capacidade respiratória, com a capacidade respiratória que a pessoa já tem, se ela simplesmente for fazendo respirações profundas, aquilo ali ela já vai ter a quantidade de oxigênio que ela precisa, entendeu? E um outro trabalho, que daí tem um pouco a ver com essa questão, né, que a gente está vivendo hoje, é justamente esse trabalho da ampliação da capacidade pulmonar, né? Então, isso aí da capacidade de pulmonar e da força da respiração. Então, assim, o ser humano, dependendo do estado que tiver ali, do vírus, do problema, não tem o que fazer. Literalmente é uma questão não é que assim, eu sou muito treinado no meu diafragma, eu nunca vou chegar num estado. Então, isso não existe. Mas é fato que o fortalecimento do diafragma ele vai melhorar a nossa saúde durante um longo período, porque com o tempo, né, o diafragma, para quem não sabe, é o principal músculo da respiração, né? Então o diafragma, vou demonstrar aqui mais ou menos assim. Então a gente tem o diafragma, ele fica mais ou menos nessa região, assim, como se fosse um músculo, como se fosse um guarda-chuva aberto. Quando você respira, o que você faz? Você empurra esse guarda-chuva para baixo, ele faz assim, ó, né? Então, com isso você espreme os pulmões, desculpa, aqui ele tá sem ar, quando você vai inspirar, ele faz esse movimento, então os pulmões vão se preenchendo de ar.
Quando a gente relaxa, o diafragma vem para cima e empurra o ar para fora. Então, esse movimento de empurrar a musculatura para baixo do diafragma e depois deixá-la subir é algo que, se a gente não treinar com o tempo, a gente vai perdendo esse movimento. E se você perceber, as pessoas de mais idade, elas têm uma respiração mais encurtada. E isso vai tendo aquele problema que eu falei para você, da questão de você ter um déficit de oxigênio, que vai tendo várias consequências, entre eles o sistema imunológico. Como evitar esse problema, Daniel? O que a pessoa tem que fazer para poder melhorar a capacidade respiratória dela? Tá. O diafragma, ele é um músculo, né? Então, como qualquer músculo, se a gente vai deixando ele trabalhando superficialmente, ele vai ficando mais curto, né? O movimento dele, ele não vai tendo tanta elasticidade no movimento e tanta força, e o movimento vai ficando atrofiado. Então, isso é com qualquer movimento dentro do nosso corpo. Qualquer movimento vai estimular, ou se não tiver aquele movimento, vai enfraquecer o músculo e ele começa a atrofiar. O problema é que atrofiar a respiração é atrofiar a sua vida, né? Então, você não consegue. Inclusive, o corona mata disso, né? Sim. Ele mata disso. Quer dizer, bom, então, a gente pode melhorar a nossa capacidade respiratória com alguns exercícios. Você consegue ensinar esses exercícios daqui pra gente? Consigo. Antes de a gente começar a praticar, assim, eu queria contar uma historinha rápida, assim, que tem a ver com isso que a gente está conversando e que conta um pouquinho sobre a história do yoga, né? Então, o yoga, ele vem de origem indiana. O yoga é a primeira técnica que se conhece que começou a levar a atenção para a respiração. Então, os yogins lá atrás começaram a perceber assim, ó, olha só, uma pessoa ansiosa respira mais devagar, uma pessoa mais serena respira mais profundo. Então, se eu começar a fazer exercícios que eu aprofundar esse movimento, eu vou tornar a mente mais serena, e a mente mais serena é o primeiro passo para você meditar. Então, eles começaram a ver uma relação entre emoção e respiração. Então, qual que é a lógica aqui? Se a emoção interfere diretamente na nossa respiração, então, por exemplo, se eu te der um susto, agora isso é meio bobo, né? Mas se você der uma freada no carro... Se você der uma freada no seu carro, bater em alguém de carro, você vai acelerar a sua respiração, quer você queira ou quer não. Então, isso é um exemplo de que a emoção atua diretamente na nossa respiração. E o que eles começaram a perceber é que eles começaram a fazer o caminho inverso. Isso não quer dizer que quando você bater o carro, você não vai ficar nervosa. Você sempre vai ficar nervosa à medida que você tiver um momento de estresse. O ponto é, quanto tempo você vai ficar nesse desgaste de ter batido o carro? A partir daí, a técnica começa realmente a poder ser uma ferramenta para a gente diminuir um estado emocional e começar a atuar aí para tranquilidade, para recuperação, então nesse caso, entendeu? Então, os yogis começaram a partir disso a identificar diversos tipos de respiração e com isso começar a produzir através da respiração diferentes estados que eles gostariam de produzir. Então tem determinado respiratório mais para acalmar, tem um outro respiratório que é para ganhar energia, para você ficar acordado, para você ficar ligado. Então eles começaram a conhecer... Tem umas para esquentar o corpo também, outras para resfriar o corpo, isso, né? Exatamente. Então eles começaram a ver essas questões. Então o yoga é a primeira técnica que começa realmente a levar a sério a questão da respiração e usar isso para interferir tanto no aspecto físico, quanto emocional, quanto mental. Então isso é bastante interessante. Então esse trabalho de fortalecimento do diafragma é algo que agora a gente sabe isso, sabe? O diafragma tem esse formato, faz essa força, é importante para a respiração por causa disso. Mas antigamente não se tinha nem noção do que era só por uma questão, por como que era internamente o corpo, né? Era mais uma questão que eles faziam de observação, mas eles começaram a ver essa importância do reforço do diafragma, que é o músculo da respiração, para a longevidade, né? E aí, ali mais ou menos em 1930, 1940, a Índia, naquele momento, ela era dominada pelos britânicos, né? Então a Índia era colônia britânica até 47, né? E o que aconteceu foi que os colonizadores, eles começaram a tirar um pouco de sarro, assim, de que os caras fazem yoga, isso não funciona para nada, isso é uma besteira, tal. E aí, alguns indianos que tinham contato com as técnicas, a forma científica ocidental, como é que você prova alguma coisa dentro da ciência, né? Eles conheciam os protocolos, eles começaram a trazer daí, a partir disso,
eles começaram a trazer yogis para dentro de laboratórios e fazer pesquisas. E daí, uma das primeiras evidências que eles tiveram foi justamente essa, de que o yoga, as técnicas, elas reforçam o diafragma. Então, consequentemente, eles melhoram a respiração, eles ampliam a respiração e por aí vai. Então, acho que... Isso também é uma coisa legal, porque a respiração melhora a imunidade também, né? Isso já é comprovado. Sim, como eu falei ali, né, a questão de você ter menos captação de oxigênio, você tem uma queda na sua imunidade. Então, se você tiver a respiração compondo 100% do seu oxigênio, você vai ficar mais forte, assim, mais vitalizado, né? Então, sim. E é legal porque não só a yoga, né, mas a meditação é totalmente sobre respiração. E respiração também é presença, né? Você está no aqui e agora. Também que é outra coisa que muito tem se discutido nessa quarentena para quem pode ficar em casa, de olhar para dentro, de voltar para dentro. Então a respiração mexe com tanta coisa que a gente não pensava. Quem não é praticante de yoga ou quem não é praticante de meditação, não pensava muito nisso até antes da quarentena, né? Mas a respiração consegue acalmar a gente de fato. Como eu expliquei ali, né? Então, à medida que você tem uma respiração que tende a ser mais profunda, você tem com a respiração mais profunda, você tende a um estado de serenidade. Isso acontece especialmente a partir da exalação. É a saída do ar que começa a alterar especialmente o nosso estado quando a gente quer um aquietamento, né? Então... pensa no nosso cérebro, assim, ele observando sinais que a gente vai captando de fora e a partir disso ele vai criando reações, né? Então, uma situação de ameaça, uma situação de medo, a gente vai criar uma respiração mais acelerada para a gente ficar mais acordado e poder sair, poder partir ali. Então, a respiração começa a se acelerar. Para o nosso cérebro, a gente está diante de uma ameaça, a gente está diante de um perigo, porque está havendo alguma coisa ali que está pré-ataque, algo assim. Que eu acho que é o que as pessoas estão sentindo muito hoje, né? Com tudo isso que está acontecendo com a pandemia, você tem uma ansiedade sobre o seu futuro, sobre o futuro econômico, o medo de pegar doença, você fica mal por todo mundo que já pegou, por tantas mortes, por tanta tragédia. Então, acho que as pessoas estão muito ansiosas e estão com essa sensação que você está explicando aqui, muito forte hoje, né? E aí, o que acontece é que quando a gente expira, quando a gente vai expirando devagar, a informação que a gente está dando para o nosso cérebro é de que as coisas estão tranquilas e que não existe uma ameaça. Então, assim, hoje em dia não dá para a gente negar que a gente está diante de uma situação realmente ameaçadora, realmente existe um perigo real aí, sabe? Não dá para você negar isso e dizer, não, eu sou paz e amor, eu vou sair. Né? Não tem como, né? Isso. Agora, por outro lado, a gente tem que entender também que a nossa mente é capaz de criar o pior cenário possível. O cenário da mente ele sempre tende a ser o mais desastroso possível. Então, dentro do possível, a gente tentar equilibrar isso, que é ver que de um lado existe uma ameaça real, mas por outro saber que a nossa mente também está criando aquela história toda que é muito maior, muitas vezes, do que o perigo que está ali diante da gente, né? Então, observar isso. Como que a respiração pode ajudar nesse sentido? Então, como eu estava falando, a exalação mais lenta ela vai tornando a mente mais tranquila e é como se você mostrasse para o cérebro assim, não existe uma ameaça mais ali de fora. Eu estou soltando o ar muito devagar e aí existe toda uma explicação mais anatômica. Gente, calma, que entra no... Só um parênteses. As pessoas estão tão ansiosas que elas estão querendo exercício sem explicação. Ele vai dar os exercícios. Vamos só esperar um pouquinho para entender o porquê das coisas. Porque respirar para respirar qualquer um pode, né? Vamos dar uma respirada. Vai, continua, Daniel. Tá, então eu estava falando especialmente da questão da exalação lenta, né? O quanto essa exalação lenta ela vai produzindo transformações no nosso próprio cérebro. A gente vai mandando um tipo de informação para uma área do cérebro que é o tálamo. O tálamo, basicamente, o que ele é responsável? Por você perceber, porque você ter os sentidos à flor da pele, é que teu tálamo está funcionando ali. Com a exalação mais lenta, é como se a gente começasse a desligar o tálamo. Então você começa a pegar menos informação de fora e, consequentemente, você vai tranquilizando. Então, dentro do processo meditativo, um dos objetivos é a gente tentar captar menos informação e ficar mais, assim, tranquilo e sabendo ali o que está acontecendo naquele momento e não criando essa história toda na narrativa na mente e tal. Então, assim como a situação do carro que eu lidei, sabe, que eu te expliquei. Se você bater o carro, não tem como, inevitavelmente você vai ficar nervosa. Só que por quanto tempo você vai ficar nervosa? Se você começar a usar uma respiração, especialmente uma exalação mais lenta,
você começa a baixar e reduzir essa ansiedade toda que dá ali. Da mesma forma aqui, ninguém vai resolver, ninguém vai fazer pranayama e poder sair sem máscara e tá tudo bem. Ou, não, agora meu diafragma tá forte e tal. O que a gente tá fazendo aqui é dar só mais uma ferramenta. Isso, exatamente, é isso que eu queria chegar. Passar por tudo isso de uma maneira melhor, né? É só exatamente, isso, né? Então a ideia é justamente essa, assim, que pra gente diminuir essa parte da narrativa da mente, aí a respiração ajuda muito, né? Especialmente a exalação lenta. Exatamente. Né? Exatamente. Então a gente tá todo mundo com isso, sabe? Com um monte de dados. Eu até falo, né? Agora tá numa fase que é muito fácil você ser pessimista. Basta você ali abrir e tal, olha meia dúzia, faz um cenário ali perfeito de que vai acabar tudo e tal. Só que talvez isso de acabar tudo não seja a visão real. Talvez seja só a mente ali aquecendo, né? Então criando aquele cenário pior possível. Então assim, dentro do possível a gente tentar equilibrar isso, não ir muito para um lado do desespero, mas também não achar que tá tudo como era antes, né? Mas esse meio do caminho, daí tanto a meditação quanto, enfim, em geral ele acaba ajudando. As pessoas têm buscado muito isso, né? Estão me perguntando aqui a questão do tálamo e da respiração, a gente pode ver. As pessoas estão buscando muito isso, acho que meditação, yoga, respiração são ferramentas que a gente tem que não custam nada, que a gente pode fazer gratuitamente em casa e você pode melhorar você melhora a qualidade de vida, né? Óbvio, tá tudo ruim, a gente está passando por uma pandemia como ninguém nunca viveu, ninguém da nossa geração viveu, das nossas gerações viveram, mas são ferramentas para você passar por isso de uma maneira menos sofrida possível. Claro. Não dizendo que não é ruim, que não é sofrido, né? Eu acho que é isso. O que é pranayama? Pra gente, porque depois a gente vai ensinar alguns pranayamas aqui, né? Então vamos contar para as pessoas primeiro o que é um pranayama e aí depois você fala da pergunta ali também. Bom, sobre a parte então do que é pranayama, né? Isso. Pranayama é uma dos nomes mais conhecidos dentro do yoga, assim, acho que asana e pranayama talvez sejam os mais conhecidos, né, que designa as técnicas respiratórias, mas ele é mal traduzido, assim, quase sempre você vê a tradução de pranayama como domínio do prana, domínio da bioenergia, né? Então, no yoga existe um conceito de que, além do oxigênio, o sol emite uma energia, que é a energia vital, e que, através da respiração, você vai fazer uma captação e uma expansão dessa energia dentro do seu corpo, né? Então, pranayama, na verdade, não é domínio, é expansão dessa energia. Então, e essa expansão, ela acontece prioritariamente através dos respiratórios. Então, se associa os respiratórios a isso que é pranayama, né? Então, o pranayama acaba sendo as técnicas respiratórias do yoga. Anteriormente você falou dessa relação da meditação com a respiração, né? A meditação, ela pode ser feita com a respiração, mas não necessariamente, né? Então existem várias técnicas de meditação. A meditação na respiração, ela é muito eficiente por causa disso que você falou, de você não precisar produzir nada. Ela está acontecendo ali e você só precisa prestar atenção. Então é uma coisa que já está acontecendo, você precisa fechar os olhos e começar a prestar atenção, né? Então, a respiração, ela pode ser usada tanto como um processo meditativo, que daí você não vai interferir muito, você não vai ficar tentando fazer a respiração profunda se o seu objetivo é meditar na respiração, você vai mais observar. Agora, se você quiser fazer um pranayama, daí você vai, em geral, atuar na respiração, né? Deixar ela mais rápida, mais lenta, mais profunda, vai contar um tempo e por aí vai. Quais pranayamas você acha que a gente pode ensinar aqui para as pessoas, que podem ser bons mecanismos para elas fazerem em casa e que não precisam ter grande conhecimento, um professor do lado, para que elas possam fazer? Quais você acha, Daniel? Tem 2 pranayamas assim, que eu indicaria, que são mais adequados a esse objetivo que a gente falou bastante hoje, que é uma redução, é um aquietamento. O primeiro é um respiratório que a gente usa muito quando o aluno está começando, é chamado Purna Shwas. E esse respiratório, ele é bastante simples, a gente pode fazer uma vivência agora, mas basicamente ele consiste em você fazer uma inspiração mais profunda que você conseguir e uma exalação também muito, muito ampla. Então isso não acontece o normal. O normal não é a gente fazer essa amplitude da respiração. Então, Vamos, a gente pode começar. Então assim, quem estiver aí assistindo a gente também vai fazendo, porque vocês podem ir perguntando aqui pro Daniel, aproveita. Isso. Então vamos lá. Agora o que a gente...
o pranayama, como a gente quer se concentrar mais, é melhor fazer de olhos fechados, né? Eu vou manter os olhos abertos aqui porque, enfim, alguém pode fazer alguma pergunta ou qualquer coisa, mas o ideal é fechar os olhos para você reduzir fechar, então, e começar, começar a prestar atenção. Boa. Começar a prestar atenção só no que é importante para nós, né? Porque agora a gente vai se concentrar aí, vai ser no processo respiratório. Então, antes de começar a atuar na respiração, você vai observar se o seu corpo está realmente estável, se está confortável. Eu tô aqui sentadinha de perna de índio, tudo bem? Tá bom. Pode ter? Então você vai ver se para você a perna de índio for confortável, você se mantém assim, senão você pode até apoiar as costas na parede, se precisar. A ideia agora é que o corpo não atrapalhe o processo respiratório, então não incomode aí alguma parte que você precisa. E aí a gente vai começar essa respiração chamada Purna Shwasa. Então, a partir de agora, você vai tornar a sua respiração mais consciente e você vai simplesmente fazer uma inspiração profunda e uma expiração lenta, bem profunda. Inspira. Não é. Expira. Então agora você vai aprofundar e tentar colocar mais ar do que você coloca normalmente. E exalar todo o ar dos pulmões. A inspiração é relativamente mais simples de fazer ampla. Mas a exalação, você vai ver que você tem a sensação que o ar acabou de sair, mas ainda sobra um pouco de ar e você consegue forçar até retirar todo o ar dos pulmões. E vem cá, é que como eu pratico yoga, eu só faço pelo nariz. A exalação é pela boca nesse caso? Nariz. Pranayama então tudo vai boca ser fechada, tá, gente? Isso, sempre com as narinas. Sempre pelo então nariz. Você vai isso. E aí me fala uma coisa para as pessoas entenderem, assim, tem algum elas podem contar quanto seria o ideal, mais ou menos, de tempo de inspiração e de expiração? Tá. Esse respiratório especificamente, que é o Purna Shwasa, não se conta o ritmo, né? Você simplesmente faz uma inspiração mais profunda que você consegue e uma expiração mais longa que você pode. Você atua realmente para fazer uma amplitude nesses movimentos, tá? Quando entra a contagem, entra um outro estilo, né? Um outro tipo de pranayama, que daí você vai ter contagens diferentes. Então, uma das contagens é, por exemplo, a contagem quadrada, em que você iguala todas as fases da respiração, adicionando pequenas pausas agora, com ar e sem ar. Então você vai contando... Aquela seguradinha, você inspira, segura, depois solta, exala... E segura tempo. Sem ar. E segura agora, sem ar também. Essa coisa que você falou que a exalação é mais difícil, ela é mais difícil, e aí geralmente o que se indica na yoga, né, é que você contraia o esfíncter, a gente ensina isso, contraia para poder exalar mais o ar, assim, você aperta a barriga como se você puxasse o umbigo para dentro, né? Os esfíncteres, no caso... Não, eu acho que, assim, para isso, que daí é uma outra técnica, né, chamada Bantra. Então, para essa técnica especificamente, não precisaria isso. Seria basicamente você exalar e dar uma forçadinha final para realmente como se você quisesse colar o umbigo na coluna. Esse arzinho que sobra, né? Isso, exatamente. Que não cola o umbigo, tenta colar o umbigo, né? Isso, tenta tirar o ar. Tá. Então, assim, você fazer esse exercício, uns 3 minutos, já é uma excelente técnica de respiração profunda aí que a gente está vendo, mas também ele faz esse equilíbrio na defasagem do oxigênio, sabe? 3 minutos dessa respiração, ela já é o suficiente para essa compensação desse déficit de oxigênio que a gente tem de estresse ou de tensão ou de respiração que não vai muito bem, né? Tá. Agora a gente pode tentar uma outra, que a gente vai atuar bem na exalação lenta, que foi aquilo que eu mencionei, tá? Qual que é a ideia dessa respiração? A gente vai incluir a parada com os pulmões cheios num período curto, em que a gente vai só preparar para fazer a exalação mais lenta que puder. Esse controle na exalação lenta, ele tem muito a ver com essa questão do como você vai controlar a sua reação nesses momentos. Porque se você controla a saída do ar, quer dizer que você controla a tranquilidade, de certa forma, sabe? Então você vai soltando o ar mais devagar, você vai produzindo aquele efeito no tálamo, que vai desligando seus sentidos, que vai deixando você mais calmo.
Então vamos para a prática de novo. Relaxado daqui, então, hoje. Espero. Tá, então vamos fazer de lá, novo, né? começar. Primeiro, bem essa questão da postura, assim, você se posicionar muito bem, isso é essencial para que você não tenha desgaste, você não tenha nenhum tipo de... Pranayama. Tá não, é que ela está perguntando especificamente do nome dessa técnica. Vou escrever aqui. Dessa técnica. Depois o Daniel escreve para você aí o nome certinho. Tá aí, vamos lá. Então vai, sentadinho. Então agora você vai fechar os olhos. Pode se fazer deitado ou sentado. Então você inspira, para um pouquinho com os pulmões cheios, fazendo uma preparação para soltar o ar da forma mais lenta que você conseguir. Então agora você vai prestar atenção no tato do ar. Como que é o toque do ar quando você inspira, que vai ser um pouquinho mais forte. Vai parar alguns instantes e aí você vai soltar o ar. Praticamente, se você conseguir não sentir o ar saindo, você tem o ponto ideal. Acabou de exalar, para um pouquinho também sem ar e já inspira de novo. Inspira, pausa só para preparar e concentra toda a sua atenção, dedica um tempo maior, uma atenção maior à exalação, que é feita de forma imperceptível. É difícil fazer de forma imperceptível a exalação, né? Dá uma ansiedade de você querer tirar o ar todo rápido, né? Soltar o ar de rápido, Mas aí vem isso do controle. Uma mentalização que pode ser feita para ajudar nisso é você mentalizar uma pluma flutuando abaixo das suas narinas. Daí você solta o ar e tenta fazer com que ela não se afaste, com que ela não baixe. E aí você mentaliza isso, você vai ter o controle para uma exalação mais lenta. Então isso também pode ser adicionado aí para a técnica. Isso é legal. A mentalização da pluma. Aqui. Exato. Daí você solta o ar, ela não vai para baixo. Se você mentalizar bem, você daí consegue sincronizar com uma realidade que você mesmo criou, assim, mentalmente. Tem mais alguma, Daniel? Tô adorando. Aqui, acho que o pessoal também tá gostando. Então, tem uma respiração que é usada, essa é usada mais para energizar, né? Pra gente ganhar mais energia. Então, você acorda de manhã, tá ali um pouco cansado, ou tá com um pouco de cansaço no final do dia, você pode fazer. O ponto dessa respiração que a gente vai fazer, que ela é um pouco mais acelerada, as pessoas que têm hipertensão ou algum problema de arritmia cardíaca, daí não é recomendado fazer, entendeu? Então é importante fazer essa ressalva antes. E aqui também vai ter... É chamado Bhastrika. Isso é conhecido, né? Então, o Bhastrika, ele consiste em você fazer uma inspiração e expiração. Só que aqui vai ter muitos níveis, sabe? Tipo, algumas pessoas vão conseguir fazer rápido, outras vão cansar. Então não tem problema se você cansar, se você fizer pouco. O ponto é você tentar produzir sempre ruído com a respiração e nunca fazer nunca parar porque tá dando um incômodo. Assim, você vai tentar ficar um pouquinho mais, aí depois a gente vai parar. Mas se você começar a cansar, você vai reduzindo o ritmo, mas não para. Entendeu? Então então é para ganho de energia. É para energizar, tá? Então, vamos lá, gente. Então assim, a gente vai começar um pouco mais devagar e vai acelerar aos poucos. Sempre a saída do ar vai fazer mais som e é mais forte. E a inspiração também faz som, mas a expiração é mais. Então você faz assim. E ela é totalmente na barriga, né? E nasal, né? Você vai respirar usando só as narinas e movimentando o abdômen. O ar entra, o abdômen sai, curtinho. O ar um bem pouco mais curtinho. Então a gente vai começar assim, ó. Agora você inspira, não enche totalmente os pulmões e para. Se der tontura, você só solta o ar, baixa a cabeça que vai passar. Mas se você conseguir parar com os pulmões cheios, você vai perceber esse ganho de oxigênio, esse ganho de energia, se reflete numa sensação de poder interno, de leveza. Então é muito, muito prazeroso aí. Né? E deixa a gente acordado, né? Então essa respiração é bem interessante, assim. Esse efeito de... Se tiver alguma dúvida, pergunta aqui que a gente... Esse aí não é tão simples, E depois dá para você ir acelerando. Eu vou mostrar aqui... Né? Eu vou mostrar aqui um pouco mais acelerado, que é um ritmo bom, assim, não é nem muito rápido, mas só para as pessoas verem, mas é isso. Você vai fazer sempre no ritmo que dá, né? Então, um ritmo bom seria mais ou menos assim, ó.
Aí. Bom, perguntaram aqui sobre a questão da asma, né? Exato, isso é uma questão super importante, asma, bronquite. O outro respiratório, os outros respiratórios que a gente falou são mais indicados daí nesse caso, não tem contraindicação nesse caso, né? Você fazer a respiração profunda ali é até bom, porque a pessoa vai aprender como respirar, então, eventualmente numa situação de crise, que não seja uma crise assim muito forte de asma, a pessoa consegue, se ela conhece a respiração, ela consegue controlar e mandar um comando para a respiração acontecer, né? Então, isso aí ajuda bastante aí quem tem esse tipo de problema. Tem mais alguma outra respiração que seja indicada para quem tem asma, quem tem bronquite? Todos os respiratórios, essa respiração acelerada que ela é um pouco mais delicada. Os respiratórios em geral no yoga, eles vão ajudar bastante. O que a gente pode fazer agora também é um respiratório muito conhecido, que é esse da equalização de todas as fases, né? Então, em geral, a gente pensa muito na respiração. Inspiração, expiração, inspiração, expiração. Estão perguntando assim, esse é meu nome. É ele, é o Dani Denardi. Acho que é a Putati, a Bianca. Acho que é a minha amiga. E então, a gente vai fazer agora, todas as fases. Tem um monte perguntando para ansiedade. Todas as respirações sobre ansiedade. Respirar é essencial, respirar bem é essencial para se acalmar. Então, é para ansiedade, né? Então, vamos lá. Se for escolher algo especificamente para ansiedade, sempre a gente tem que pensar na exalação lenta. Isso é o que mais funciona, sabe? Então é soltar o ar devagar. Isso, guarda aí. Exalação lenta, é isso. Exatamente. Respira a saída do ar devagar. Pensa na pluminha aqui, tentando manter a pluminha. Tô adorando essas dicas. Exatamente. Então, geralmente a gente pensa sempre em duas fases. É inspirar e expirar, né? Mas, na verdade, a respiração tem 4 fases. Ela tem a entrada, a retenção com os pulmões cheios, a saída e a retenção com os pulmões vazios. O que a gente vai fazer agora é equalizar, igualar todas as fases e contar mentalmente. Então, a gente vai começar com 3, contar 3, 3, 3 para soltar o ar, 3 para reter sem ar. A gente vai tentar aumentar para 4. 4, 4, 4. 5. 5 ficou difícil? Volta. Se ficou fácil, você vai aumentando. 6, 7, até o 8. Não passa de 8 por hoje, tá ótimo. Então vamos lá de novo. Vamos fechar os olhos, parar um pouquinho. Isso. Daí você vai começar a inspiração e mentalmente você vai contando. 1, 2, 3. Aí pausa. Conta ao mesmo tempo. Solta o ar, repete a mesma contagem. E retém sem ar, contando mais uma vez 3. Então, sempre 3 tempos. Se ficou fácil, com o ritmo 3, aumenta para 4. E se mesmo 4 for fácil para você, você pode chegar até 5. Agora, se você chegar num ritmo que ficou muito difícil, você pode recuar. Tem que ser totalmente sem ar. A pausa sem ar é depois de eliminar todo o ar dos pulmões. Assim como a pausa com ar é depois de encher totalmente os pulmões. Essa respiração é uma respiração muito boa no aquietamento da mente, justamente por equalizar todas as fases, deixar todas com o mesmo tempo, consequentemente, você equilibra internamente aí a agitação. Eu não sei a galera que está testando, mas a minha maior dificuldade nessa respiração é manter sem ar na exalação. Tá. É muito difícil. Uma boa pergunta isso. Essa é uma boa observação. Porque, em geral, o ritmo ele tem que ser medido pela fase mais difícil para você. É o elo mais fraco da corrente, né? Então não adianta assim, eu consigo reter com ar 15 segundos, eu vou fazer esse ritmo tudo 15. Só que você não consegue soltar em 15, né? Ou você não consegue reter sem ar em 15. Então, isso aí também não é uma coisa padrão, sabe? Tem algumas pessoas que têm mais dificuldade de tempo de inspiração, tem outras pessoas que têm dificuldade de tempo de retenção com ar e outras na retenção sem ar. O que acontece em geral é que a retenção sem ar é um momento que a gente faz um mergulho interno. A gente vai para dentro. A retenção com ar é um momento de expansão, de crescimento, que a gente sente essa questão da energia se ampliando, né? Então isso, assim, muitas vezes, eu não vou dizer que isso é uma regra, porque daí eu posso cair numa contradição, mas muitas vezes isso está ligado à personalidade até mesmo da pessoa.
A pessoa que tem mais facilidade de comunicação, que é mais extrovertida, ela tende a ter mais facilidade na retenção com o ar, com os pulmões cheios. Sim. A pessoa mais introspectiva, que ela vê mais para dentro, sabe? Ela fica mais tempo, às vezes, sem ar do que com o ar. Então é interessante, isso a gente observa bem nos alunos, assim, é um negócio... Observar. E aí tem que fazer o tanto de respiração pelo seu pior momento, né? Isso seria o ponto. Você vai contar sempre pela fase que você consegue menos tempo. E quanto tempo é ideal fazer essa respiração dos 4 tempos, Daniel? Eu recomendo de 3 a 5, porque não é um tempo muito grande, assim, então mesmo quem não tem treinamento consegue fazer. Para quem está começando, chegar até 3 pode ser uma coisa que vai gerar até uma certa angústia, uma certa ansiedade ali, mas depois você se acostuma, sabe? Treinar tanto meditação quanto pranayama é como treinar um exercício. Como a gente já tem isso como muito hábito, desde que a gente é criança, que tem na educação física, o exercício ele acaba sendo uma coisa mais do nosso cotidiano, então a gente começa a fazer e já se habitua um pouco mais fácil. Mas a meditação, o pranayama também pode acontecer isso. Se você treina mais, você se habitua e aí aquilo que era muito difícil e te incomodava, ele vai conseguir ser dominado. Todos os músculos do corpo. E aí, Paula? Tem que treinar também a respiração e tem que treinar o cérebro, né? A meditação é uma ginástica para o cérebro, né? Exatamente, Toda ginástica no começo você começa com um pouquinho de peso e você vai indo. A meditação é a mesma coisa. No primeiro dia parece que você fala, socorro, vou ficar aqui 2 minutos e vou morrer. E aí você vai aos poucos, né? É uma questão também de não desistir. Então, de repente, a gente pode indicar para quem está em casa, quem pode ficar em casa nesse período de quarentena, começar a tentar isso, né? Tempo livre, começar a tentar colocar isso no seu dia e, de repente, quando você perceber, você já está conseguindo ficar 5, 10 minutos. E aí, esse treinamento... Bom, deixa eu só dar um alô para a Paula aí, que mandou a Paula Goldman. E a Manu falou aqui, ó, sou introspectiva, ficar sem ar ficou mais difícil do que com ar. E isso é exceção. Em geral, é mais fácil ficar com ar. Mas daí você vê uma pessoa, então, tem mesmo. Isso a gente vê muito essa evidência aí, né? E daí o que eu tava falando é assim, daí você treinando a questão da respiração, quando você se colocar numa situação mais inusitada, você vai conseguir usar essa ferramenta, né? Então, por exemplo, você entendeu intelectualmente hoje tudo que eu fiz. Falou, não, tá, entendi a respiração, tá. Nunca mais fez. Aí quando você bater o carro, você vai lembrar de mim e vai tentar fazer. Só que não vai ser muito fácil, entendeu? Porque não é uma coisa que eu não lembre de você batendo o carro. Então, e aí mas essa situação que você fica muito nervoso, assim, então, tipo, só que se você não treina aquilo, você vai até, a hora que você vai tentar fazer, você, que besteira isso aqui, que se dane e tal, e aí vai voltar pra agitação. Agora, se você já treina, você fala, eu vou tentar isso aqui, daí você vai ver que realmente funciona. Como eu digo, não é que você vai deixar de ter medo ou ter tensão pro resto da vida, você sempre vai ter. Lembra sem bater, você sempre vai ter a situação. Então é isso, daí... É uma questão de prática mesmo, né? Exato, Aqui são ferramentas para que as pessoas pratiquem isso. E dá para praticar, é bom que a respiração, você não precisa de muita coisa para praticar, né? Dá para praticar até no campo, quando a gente voltar a poder sair de casa, dá para praticar até no carro dirigindo, dá para praticar no metrô, dá para praticar no transporte público, no Uber, no carro. Você tá ali, você respira, não esquece de respirar, né? Então é uma coisa que também não requer tanta preparação, né? Exato. Primeiro só respondendo a Tataxa, que ela perguntou sobre a questão do ar. É justamente isso que você falou, né? As pessoas mais extrovertidas têm mais dificuldade de fazer retenção sem ar, né? Então, isso aí. E daí, voltando agora para comentar a sua pergunta, que é, a gente já pratica a respiração o tempo inteiro, né? É que a gente não pratica ela consciente profunda, né? A respiração tá ali o tempo todo nos acompanhando e sem ela a gente não consegue viver nem 5 minutos. Tem uma pergunta aqui, ó, Manu Godoy, por que os ciclos são 3 tempos? Tá. O ciclo, na verdade são 4 fases, né? Então a gente tem inspiração, retenção com ar e respiração, retenção sem ar. Então são 4 fases. E o tempo inicial para você começar é 3. Então você iguala todos em 3. Mas nesse caso, né, que era a respiração quadrada, ele sempre vai ser uma proporção. Então você fez 4, você vai fazer 4 segundos. Se você fez 5, você vai fazer 5. E assim sucessivamente. Então ele não é 3, ele é uma proporção conforme o ritmo que você vai escolher. Então nesse caso é a proporção 1. Se eu quisesse, por exemplo, fazer o dobro de retenção, o ritmo ia ser 1, 2,
1, 2, né? Então eu ia inspirar em 3, segurar em 6. Respirar em 3, segurar em 6. Então, essas proporções, tem várias proporções dessas dentro dos pranayamas, e elas vão de acordo com o objetivo, como eu falei lá no início, né? Que o objetivo, ele tem a ver com... o tipo de respiração que vai ser feito tem a ver com o objetivo que o yogin buscava. Tem alguém aqui falando que as máscaras deixam sem ar, acho que pode ser ansiedade. Realmente não é a coisa mais agradável do mundo, principalmente quando a gente não está habituado. A primeira vez que você coloca a máscara, dá uma sensação de sufocamento, né? Mas aí acho que faz umas respiraçõezinhas ali e usa a máscara para sair de casa quando precisa sair, porque é muito importante, um respeito com a gente e com o próximo, né? Tem uma respiração para fazer dentro da máscara, Daniel? Não, o que a gente tem que assumir é que é mais difícil, entendeu? Então isso aí eu acho que já é uma coisa importante, assim, não achar que vai ser... E também a gente não vai usar máscara o tempo todo dentro de casa, né? A gente vai sair e usar, então... A gente tem que meio que aceitar aí que a situação é um pouco mais chata nesse caso. É uma questão de hábito, né? A primeira vez que você coloca máscara, a segunda, você fica tipo... Aí depois a gente vai se habituando, né? Acho que é uma questão também de se habituando com essa nova realidade. Quem já fez, por exemplo, mergulho com oxigênio aqui, né? Primeiro momento que você entra na água com aquilo é uma coisa extremamente aflitiva. Assim, você fala, cara, não vou conseguir. Exatamente. Eu não vou conseguir. Exato. E depois, no meio do processo, você tá ali, você nem lembra mais que você tá respirando com o tubo de oxigênio. Então eu acho que isso tende a acontecer também, né? À medida que a gente vai se habituando com isso, a gente vai se acostumar e saber que, eventualmente, nessas situações a gente vai respirar com um pouquinho mais de dificuldade e tal. E também acaba tendo diferença entre as próprias máscaras, né? Eu agora testei umas aí, realmente tem umas que é muito aflitivo. E agora essas que a gente tem, né? Que é um pouco mais de espaço aqui, que tem um respiradorzinho do lado, então... Essas aí já funcionam bem melhor, assim. Então, acho que também tem isso, sabe? Às vezes... Até as máscaras, elas vão acabar evoluindo. A gente vai ter que usar máscara, provavelmente, por um bom tempo, né? Acho que até as próprias máscaras, a gente começou com as de tecido, só para proteger. Exatamente. As profissionais para os profissionais. Aí agora, acho que essas máscaras também vão evoluir para modelos mais confortáveis, assim. Mas o fato é que não tem como não usar a máscara. Sim. Ó, uma pergunta da Ana aqui sobre a questão da asma, né? Como é que o yoga controla essa questão da asma, né? Então, o que acontece, né? No processo do asmático, muitas vezes, assim, ele tem uma pequena trava ali, né? Do processo, do movimento do diafragma, que eu expliquei bastante hoje. E aí ele começa a criar uma situação de tensão de que ele não vai... Pô, é muito desesperador mesmo, você achar que não vai mais respirar. E daí automaticamente, né, quem tem já o hábito já vem, põe a bombinha e daí libera aquele movimento novamente. O pranayama, o que ele ajuda? Primeiro, por um lado, ele ajuda a fortalecer o músculo do diafragma. Então, isso já torna a crise um pouco mais difícil ou mais espaçada, né? Então, o primeiro ponto é esse. O segundo que muitos dos casos que a gente acaba usando a bombinha, né, ou quem tem esse problema usa a bomba, é uma prevenção emocional. Então, se ali você conseguisse colocar... Pô, deixa eu ver se essa crise aqui eu não consigo combater com o controle da respiração, né? E aí você só usar nos momentos em que você realmente não tem como, daí pum, aí põe, entendeu? Então, se conseguir fazer isso, já ajuda bastante. Não cura, mas pode ser que as suas crises possam ficar bem mais espaçadas se você fortalecer o diafragma e tiver essa atitude. Eu acho que eu posso dar um depoimento pessoal aí pra Ana, porque eu tenho bronquite asmática, eu tenho bronquite alérgica, e eu pratico yoga todo dia. E pra mim, tem melhorado, funciona muito, assim. Tem melhorado, eu sinto que a minha capacidade respiratória melhorou muito. E quando eu tenho uma crise menos ruim. Então, assim, eu tenho a bombinha, acho que quem tem asma não tem como não ter uma bombinha perto, porque é realmente psicológico também, se você não tem, exatamente, se você nervosa. Mas quando você está na crise, se você não tem consciência da sua respiração, você sufoca. Realmente, você sufoca. Então, assim, é o depoimento pessoal de leigo. Eu sou jornalista, mas pratico yoga e tenho bronquite. Então, realmente, para mim, ajuda bastante, assim. E nesse período, principalmente, que só de ver uma notícia, eu já começo a ficar sufocado. Então agora é uma respiração lenta, né? Exato. Porque se eu penso, meu Deus, eu tenho bronquite, se eu pegar Covid, como é que vai ser? Porque eu já tenho problema respiratório e faço yoga e tá tudo melhorando, assim. Então, a respiração é realmente muito, muito importante.
É muito. Eu acho A que Tá tá perguntando. Opa, desculpa, pode falar. Cadê? Fala. Não, ela tá perguntando aqui sobre a questão de quem respira pela boca, né? Como lidar com isso, assim, quem respira pela boca, né? Então, assim, o primeiro ponto é que quando a gente tem essa questão, né, por exemplo, por rinite, que é o seu caso, então, de travar o nariz, de fechar o nariz, e aí você começa a fazer essa respiração pela boca, inevitavelmente você vai tornar a sua respiração mais curta, tá? Então esse é o primeiro ponto, ela fica mais curta, e mais curta, como a gente viu hoje, a consequência é a ansiedade, é você ter dificuldade de concentração, porque é o contrário da respiração que é serena, né? Que é uma respiração profunda. Então, assim, dentro do possível, quem puder resolver isso de alguma forma, a forma que usa, seja cirurgia, homeopatia, um remédio, alguma coisa que vá curar, não sorine, né? Que essas coisas tendem a voltar e piorar. Mas, assim, o que não se pode é desprezar que você está respirando pior, sabe? Isso aí é uma influência na vida de um tamanho que a gente não consegue nem dimensionar. Lavar o nariz, você não acha uma boa? É da questão do NET aqui, né? Tá, eu posso chegar ali, mas assim, o primeiro ponto é assim, quem tem essa respiração pela boca, assim, tenta pensar que assim, ó, isso não é só uma besteira, que é uma coisa que, eu respiro desse jeito e é um pouquinho pior e tal. É uma coisa que vai ter influência muito grande na sua concentração, na sua ansiedade, então tem muita influência, assim, é uma coisa que deve ser levado a sério, sabe? Tipo, eu vou prestar atenção nisso. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é que, especialmente a entrada do ar, né? Os pelinhos que a gente tem nas narinas e depois todo o aparato respiratório que a gente acaba cortando aqui, né? Que quando o ar entra pela boca, ele entra direto. Esses pelinhos, eles são para filtrar boa parte da sujeira que tem no ar. Então, eles já fazem um trabalho prévio para os pulmões. E a respiração pela boca, ela entra sem esse filtro. Então, você também tende a sujar, né? Poluir um pouco mais os seus pulmões. Então eu acho que quem tem problema de respiração sempre pela boca deve prestar atenção e tentar, dentro do possível, tentar resolver isso, sabe? Sim. E você acha que lavar o nariz, você tem vários fãs aqui. Você acha que... a Bianca falando que começou a fazer yoga por minha causa. Legal. Obrigado. E aí, Sá, tudo bom? Lavar o nariz é uma boa? Porque eu também tenho rinite, eu sou tipo a problemática respiratória. E eu faço lota. Tu tá fazendo uma consulta aqui, né, Camila? Porque eu tenho rinite, então eu uso lota, lavo o nariz e pra mim melhora muito também. A questão de quando eu sinto que eu tô respirando pela boca, a lavar o nariz, se eu tô no meio de uma crise alérgica, lavar o nariz melhora muito pra mim, não sei. Sim. Então isso é interessante, que é mais uma dessas coisas que a gente viu lá atrás, assim, que os yogins criaram esse sistema de respiração. Então eles criaram também sistemas de limpeza, assim, sabe? Que tem exercício que é para limpeza do aparelho digestivo, tem exercício que é para limpeza das narinas. Então existe um exercício no yoga que é chamado NET, né? E consiste em você pegar aqui no Ocidente também já se faz muito, mas é uma cumbuquinha aqui que você tem uma saída de ar. Eu faço até com o próprio... Você compra na farmácia de inalação o tubo de água inteiro, né? Só que tem que ser para inalar, não pode ser o para lente. E ali já tem uma pontinha. Um soro fisiológico, é isso? Soro fisiológico, para inalar. E aí você esquenta em banho-maria, aquilo ali deixa ficar morno, e você vai fazendo esse movimento aqui, ó. Você põe e vai apertando. No quarto, senão eu traria o mostraria. Trazia o Lota, o Lota. Quem der um Google assim na palavra Lota, vai achar esse materialzinho. LOTA, gente. Eu tô tentando botar aqui nos comentários. E aí pode fazer com um soro fisiológico ou pode colocar água morna com um pouquinho de sal também, né? Isso, também dá. Eu gosto bastante do soro fisiológico, já tem aquele negocinho que você aperta, daí você faz a pressão certinha, sabe? Sei. E aí você começa a descobrir aí na prática, assim, uma coisa que a gente não sabe, mas que as nossas narinas são ligadas, né? O canal, ele vem por aqui, daí ele vai pro meio do crânio aqui, faz um contorno e sai pela outra. Então você joga a água, ela vai lá até o seio facial aqui, volta e sai pela outra narina. E aí é muito engraçado, né? É muito engraçado. A primeira coisa que você coloca nessa narina aqui, ela sai por essa. Eu fiz isso ontem, eu tava com alergia ontem, e aí você sente uma dor mesmo, né? Até demora pra sair do outro lado a água. E você sente uma pena que a gente não tem um videozinho pra botar, assim, que as pessoas iam achar legal. Assim. Pena.
Só que E o ponto aí, eu acho de que fazer você esse... tem que virar bem a cabeça, porque senão também você se afoga, né? Se você ficar com a cabeça muito A assim, ideia a aqui você fica tem que pra... inclinar um pouquinho. Você tem que inclinar um pouquinho o tipo tronco para assim, né? frente e aí subir aqui, ó. Então, mais ou menos É, seria isso aqui, né? Daí você faz essa então, limpeza. porque vale a pena, é muito legal, assim, para quem tem rinite, agora as cidades grandes estão menos poluídas, Tá mas muito bom isso aí. então é muito bom lavar o nariz, né? Mas daí, Camila, assim, por É. exemplo, esse caso aí dessa limpeza, que é uma limpeza com uma interferência maior, que no caso é água, né? Então, assim, isso vale tanto para limpeza intestinal quanto para esse tipo de limpeza aqui, que existe uma flora bacterial, né, que a gente cria, né, que é uma comunidade de bactérias que, na verdade, nos protegem. Isso tanto no intestino quanto nessa região. Então, quando a gente está produzindo muito muco, está numa fase, está gripado, ou você pode fazer mais regularmente. Mas essa técnica de limpeza é ideal que você faça 2 vezes por mês só, assim, sabe? Não faça muito recorrente, porque senão você deixa o canal exposto e daí você fica mais suscetível à entrada de vírus e de bactéria, entendeu? Mesmo, tá sentindo, pressionando tudo, né? E aí, Rê, tudo bom? Dani, a gente vai ter que Rebeca encerrar, porque pode fazer só uma hora, daqui a pouco cai a live. Não, gente, eu que agradeço bastante, aí foi muito bom. No @Vogue Brasil, tem ali embaixo, nas bolinhas de stories, tem uma bolinha de lives, então a live com o Dani vai ficar gravada ali. Quem tiver mais pergunta pode fazer pra gente. Muito obrigada, audiência. Eu que agradeço. Muito obrigada, Dani, por todos os ensinamentos, viu? Tchau, tchau. Muito obrigado. Bom dia. Tchau. Pra você também. Um beijo, até mais. Beijo, tchau.